Olá, alunos do oitavo ano. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Estão prontinhos? Vai prestar bastante atenção na aula para não ficar nenhuma dúvida para vocês resolverem as atividades do PET 3 da semana 1? Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu sobre polígonos, né? O conceito de polígono, o nome que recebe o polígono de acordo com o número de lados que ele tem. E agora, hoje, a gente vai aprender diagonais de um polígono, né? A gente vai aprender o que é uma diagonal, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Diagonais de um polígono. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que unem unem, né, dois de seus vértices não consecutivos. O que é não consecutivos? Consecutivos, gente, é que vem um depois do outro, né? Então, a diagonal, ela liga dois de seus vértices não consecutivos. Quer dizer, por exemplo, igual aqui, ó, o triângulo. Vamos ver o triângulo aqui, né? A gente sabe que isso aqui é um triângulo, que é um polígono de 3 lados. Esse triângulo aqui tem todos os lados iguais, então ele é um polígono regular, né? Lembra que a gente aprendeu que quando tem todos os lados iguais, a gente chama de regular. É o polígono regular, que tem todos os lados iguais. Então, a diagonal, ela é uma é um segmento de reta que ele sai do vértice e liga o outro vértice e vai até o outro vértice não consecutivo. Por exemplo, aqui está um vértice, né? A gente sabe que o triângulo tem 3 vértices. Olha, cada pontinho desse é um vértice, ó. 1, 2, 3 vértices, né? Então, esse vértice aqui, se eu pegar uma reta que vai... esse vértice aqui, ele é consecutivo desse. Então, a diagonal, ela liga dois vértices não consecutivos. Só que o triângulo, ele não tem nenhum vértice não consecutivo, tá vendo? Ó, se eu pegar uma semi-reta e ligar com esse vértice aqui, não fica diagonal. Esse aqui é o lado do triângulo. Se eu pegar uma semi-reta e ligar com esse vértice aqui, não fica uma diagonal. É o lado do triângulo, né? Então, o triângulo, ele não tem nenhuma diagonal, certo? Porque não tem como ligar pegar uma semi-reta que liga um vértice não consecutivo com o outro, certo? Porque se eu pegar esse vértice e ligar com esse, vai formar o lado do triângulo. Então, não é a diagonal. Então, o triângulo ele não tem nenhuma diagonal. Vamos ver o quadrado, olha. A diagonal é um segmento de reta que parte do vértice e liga o outro vértice não consecutivo. Então, olha, esse vértice aqui do quadrado, eu não posso ligar com esse, porque esse aqui é consecutivo. Aí formou o lado do quadrado, né? Não é diagonal. Então, eu vou ligar com esse não consecutivo, certo? Se eu pegar esse vértice e ligar com esse, não dá diagonal. Esse aqui é o lado do quadrado. Então, desse vértice aqui, partiu uma diagonal, certo? Vamos ver esse vértice. Esse vértice eu não posso ligar com esse para formar não forma diagonal, porque formou o lado. Esse vértice eu não posso ligar com esse, porque não formou diagonal, formou o lado do quadrado. Então, eu vou pegar esse vértice e ligar com o vértice não consecutivo dele. Formou a diagonal, certo? Se eu pegar esse vértice, esse vértice eu não posso ligar com esse, porque formou o lado do quadrado, não é a diagonal. Esse vértice aqui já tem a diagonal, que já formou, e esse aqui também não dá, porque é o lado do quadrado, não é a diagonal. Então, o quadrado, ele tem duas diagonais, tá vendo? Esse daqui, que figura que é essa? Lembra? Olha, vamos ver quantos lados que eu tenho esse polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, um polígono de 5 lados a gente chama de pentágono, lembra? Pentágono, polígono de 5 lados. Vamos ver quantas diagonais que formou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais, né? Olha, vamos ver essa figura aqui, olha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Lembra o polígono de 6 lados? A gente chama de hexágono, certo? Então, olha, esse vértice saiu desse vértice aqui duas diagonais. Desse vértice também, três, né? 1, 2, 3 diagonais, tá vendo? Desse vértice aqui saíram 3 também. 1, 2, 3. Desse vértice também saíram 3. 1, 2, 3. Desse vértice, 3.
e desse vértice 3. Você viu que cada vértice saiu 3 diagonais, certo? Então, vamos lá. Observe que o número de diagonais aumenta quando aumentamos também o número de lados do polígono, né? Quanto maior o lado, quanto mais lados tiver o polígono, maior vai ser o número de diagonais, é lógico, né? Porque se tem mais lados, tem mais vértices, né? E as diagonais, elas nos partem do vértice, então vai ter mais diagonais também, lógico. O triângulo possui 0 diagonais, né? A gente viu que o triângulo não possui nenhuma diagonal, porque se eu pegar esse vértice e ligar com esse, não vai formar uma diagonal, vai formar o lado do triângulo, não é diagonal. Se eu pegar esse vértice e ligar com esse, também não vai formar diagonal, vai formar o lado do triângulo, né? Então, o triângulo não possui nenhuma diagonal. O quadrado, ele tem 2 diagonais. O pentágono, ele tem 5 e o hexágono, ele tem 9. Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que vai dar 9 diagonais, tá? Então, diagonais que partem de um mesmo vértice. Vamos ver agora quantas diagonais que partem de um mesmo vértice do polígono. Na imagem a seguir, veja a quantidade de diagonais que partem-se do vértice A dos polígonos em destaque. Então, aqui eu tenho um quadrado, né? Então, desse vértice A, vai partir uma diagonal só. Por quê? Porque se eu pegar esse vértice, o vértice A e ligar com esse vértice, não vai formar diagonal, vai formar o lado do quadrado. Se eu pegar esse vértice e ligar com esse, não vai formar diagonal também, que é o lado do quadrado. Então, eu vou pegar esse vértice e ligar com esse, certo? Então, do vértice A do quadrado, partiu uma diagonal. Aqui nós temos, olha, que figura que é essa? Vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Um polígono de 5 lados a gente chama de pentágono, né? Lembra? Então, aqui, ó, do vértice A desse pentágono, se eu pegar esse vértice e ligar com esse, não vai sair diagonal, porque esse aqui é o lado do pentágono. Se eu pegar esse vértice e ligar com esse, vai sair uma diagonal, não vai? Se eu pegar esse vértice e ligar com esse, vai sair com uma diagonal. Se eu pegar esse vértice e ligar com esse, não vai sair diagonal, porque vai sair ao lado do pentágono. Por isso que a diagonal, ela não liga vértices consecutivos. Elas não ligam vértices consecutivos. O que é consecutivo? Que vem um depois do outro. Então, não liga por quê? O que liga um vértice com o outro é o lado, não é? Não é diagonal, tá? Um vértice consecutivo dele é o lado. Então, do vértice A aqui, partiram quantas diagonais? 2 do pentágono. Aqui nós temos um hexágono. Vamos contar o lado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um polígono de 6 lados a gente chama de hexágono, lembra? Então, aqui está o vértice A. Então, do vértice A partiram 3 diagonais, porque eu tenho 3 vértices não consecutivos aqui, que ligou com o vértice A e formar 3 diagonais, certo? Veja abaixo uma tabela que relaciona o número de lados da figura e o número de diagonais partindo de um mesmo vértice. Então, a gente viu que no quadrado, de um mesmo vértice, saiu uma diagonal, não é? Então, o quadrado ele tem 4 lados. Quantas diagonais que partiram de um mesmo vértice? Esse DV significa diagonais do vértice, tá? DV é diagonais do vértice. Então, o quadrado tem 4 lados. Então, de um vértice partiu quantas diagonais? Uma. O pentágono, ele tem 5 lados, né? O pentágono, ele tem 5 lados. De um vértice do pentágono, saíram quantas diagonais? 2. O hexágono, ele tem 6 lados, né? De um vértice do hexágono, ó, o hexágono de um vértice saíram quantas diagonais? 1, 2, 3. De um vértice do hexágono saíram 3 diagonais. Então, esse DV significa diagonal do vértice. Então, o que a gente pode tirar disso? Que a diagonal do vértice é o número de lados menos 3. Para eu saber quantas diagonais partem de um mesmo vértice, é só eu pegar o número de lados do polígono e diminuir 3. Porque, ó, o quadrado ele não tem 4 lados? 4 menos 3, 1. Partiu uma diagonal de um mesmo vértice. O pentágono, ele não tem 5 lados? 5 menos 3, 2. Partiram 2 diagonais.
O hexágono tem 6 lados. 6 menos 3, 3. Partiram 3 diagonais do mesmo vértice. Então, para eu saber quantas diagonais partiram de um mesmo vértice, é só pegar o número de lados menos 3, certo? Agora, e para saber o total de diagonais de um polígono? A gente viu o total de diagonais que saem do mesmo vértice. E o total de diagonais que saem de um polígono? Aí tem essa fórmula aqui para saber o total de diagonais de um polígono. É n, esse n significa o número de lados, que multiplica n menos 3 dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula para calcular o total de diagonais de um polígono, tá? Então, diagonal é igual a n, esse n é o número de lados, vezes n menos 3 vezes 2, tá? Aí vocês vão falar, olha, se de um vértice, por exemplo, do vértice do quadrado, sai uma diagonal, o quadrado ele não tem 4 vértices, para saber o total não seria multiplicar por 4, né? Se de um vértice sai uma diagonal, o quadrado tem 4 vértices, é só multiplicar por 4 para saber o total de diagonais. Não é multiplicar por 4, por quê? Não é multiplicar pelo número de lados, por quê? Porque, ó, desse vértice saiu uma diagonal, certo? Desse vértice aqui vai sair uma também, vai sair uma. Só que desse vértice, eu não vou contar essa diagonal, porque ela já saiu desse, é a mesma, entendeu? Por isso que a gente não multiplica pelo número de lados. Porque, na verdade, esse vértice aqui, eu não vou contar essa diagonal, porque essa diagonal é a mesma daqui. Certo? Então, por isso que não multiplica pelo número de lados, tá? Então, essa é a fórmula para achar o total de diagonais de um polígono, tá? Então, esse D significa diagonal, que é igual a N, que é o número de lados, que multiplica a N menos 3 dividido por 2, tá? Vamos lá agora para a atividade. Observe a tabela abaixo, em que cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Complete a tabela com os nomes e o número de diagonais de cada polígono regular. Então, aqui, olha, nós temos uma coluna, que é o número de lados iguais, que eu tenho polígono, tem o nome que ele recebe, e agora eu tenho que achar o número de diagonais desse polígono, certo? Então, aqui, o nome especial já me deu o nome, que é o triângulo. O triângulo, quantos lados iguais que ele tem? 3, não é? Que é o triângulo equilátero. Vamos colocar aqui, ó, triângulo equilátero, porque o triângulo equilátero é que tem todos os lados iguais, não é? É verdade? O triângulo equilátero tem todos os lados iguais, porque tem os outros triângulos que não têm todos os lados iguais. No triângulo retângulo, o triângulo isósceles, né? Que não tem todos os lados iguais. O triângulo isósceles tem 2 lados iguais só, o outro é diferente. O triângulo escaleno, ele tem os 3 lados diferentes. Então, o triângulo que tem todos os lados iguais é o triângulo equilátero. Como a gente está falando de polígonos regulares, regulares quer dizer o quê? Que tem todos os lados iguais. Então, o triângulo é equilátero, que chama ele, certo? O número de lados iguais do triângulo equilátero é 3. Então, coloca aqui nessa coluna aqui, vocês vão colocar o número 3, certo? Que é o nome que recebe o triângulo equilátero, é o que tem 3 lados iguais, certo? Para saber o número de diagonais do triângulo, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar naquela fórmula que a gente viu, né? Diagonal é igual a n, que multiplica n menos 3. Por que eu coloco n menos 3 entre parênteses? Porque eu tenho que resolver primeiro essa operação para depois multiplicar com n, tá? Passo o traço de divisão, dividido por 2. Então, essa é a fórmula para achar o número de diagonais. N, que multiplica n menos 3, dividido por 2, certo? O n, ele significa o número de lados, né? Então, a diagonal não tem, que eu vou achar. Coloco D igual. O n é o número de lados. Se eu estou querendo achar o número de diagonais do triângulo, o triângulo tem quantos lados? 3. Então, no lugar do n, eu vou colocar 3. 3 vezes, abro parêntese, no lugar do n eu coloco 3. 3 menos 3, fecho parêntese,
Passo o traço de divisão, dividido por 2, certo? E agora, lembra quando a gente aprendeu expressões numéricas que eu tenho parênteses? O que a gente resolve primeiro? O que está dentro do parêntese. Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, eu vou colocar D igual, repito, 3 vezes. Agora chegou no parêntese. Vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. 3 menos 3, 0, né? Passo o traço de divisão. Opa, passo. E o traço não tá querendo ficar, não. Passo o traço de divisão dividido por 2. Então, 3 vezes 0 dá quanto? Todo número que eu multiplico por 0 dá 0, né? Então, 3 vezes 0, 0. Passo o traço de divisão dividido por 2. 0 dividido por 2 dá 0. Né? Qual número que eu multiplico por 2 que vai dar 0? 0. Então, diagonal é igual a 0. Então, a gente já tinha visto aqui, né, que o número de diagonais do triângulo é 0, né? Ele não tem nenhuma diagonal, né? A gente já viu aqui. Só que agora nós colocamos na fórmula para a gente ver. Então, colocando na fórmula aqui, a gente viu que o número de diagonais do triângulo é 0. Então, vamos colocar aqui, ó. Número de diagonais, 0, tá? Coloca na coluna aqui do número de diagonais, 0. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Agora vamos ver aqui, olha, número de lados iguais, 4. Que nome que recebe o polígono que tem 4 lados iguais? Opa, quadrado, né? É o quadrado. Então, vamos colocar quadrado, né? Vou aumentar aqui. Então, um polígono que tem 4 lados iguais, ele recebe o nome de quadrado. Vamos achar o número de diagonais do quadrado. Vamos colocar na fórmula aqui. Nessa fórmula, D é igual a N. Opa. Não vou escrever a fórmula de novo, não, tá? D igual a N. O N é o número de lados. Quantos lados que o quadrado tem? 4, né? 4 vezes, abre o parênteses, no lugar do N, coloco o número de lados do quadrado, que eu estou achando o número de diagonais do quadrado, que é 4, menos 3. Fecho o parêntese, passo o traço, o traço é nisso tudo, tá? Porque tudo isso vai estar dividido por 2. Por 2, tá? Como eu tenho parêntese aqui, vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, vamos lá. Diagonal igual... Esse traço aqui. Diagonal é igual. Resolvo primeiro o que está dentro do parêntese. Então, eu vou repetir 4 vezes. Quando chegou no parêntese, a gente pode resolver, ó. Opa. Chegou no parêntese, vamos resolver aqui. 4 menos 3, 1. Tirou do parêntese. 4 menos 3, 1. Passo o traço de divisão, dividido por 2. 4 vezes 1 dá quanto? 4 vezes 1, 4. Então, coloca diagonal igual. 4 vezes 1, 4. Esse aqui é um rascunho que eu estou fazendo, tá, gente? Passo o traço de divisão, dividido... Tirei o 2 daqui. Passo o traço de divisão, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, o número de diagonais do quadrado é igual... O número de diagonais do quadrado é igual a 2. Igual a 2. Né? A gente já viu aqui, ó, que o número de diagonais, cadê? Que o número de diagonais do quadrado... Aqui, ó, a gente já viu que o quadrado ele tem 2 diagonais, né? Só que a gente colocou na fórmula ali para a gente achar. Então, o quadrado ele tem 2 diagonais. Coloca 2 aqui na coluna do número de diagonais.
Eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem, tá? Senão fica pequeno. Agora, vamos ver. Número de lados iguais, eu não tenho aqui que eu vou completar. O nome especial que esse polígono recebe é hexágono. O hexágono é um polígono de quantos lados? 6 lados, que tem 6 lados iguais. Então, é nessa coluna do número de lados iguais, eu vou colocar 6, tá? Que o hexágono tem 6 lados iguais. Agora, vamos achar o número de diagonais do hexágono, colocando na fórmula aqui, olha. Vamos colocar, qual que é a fórmula para achar o número de diagonais? Diagonal é igual a n vezes, abre o parênteses, n menos 3, dividido por 2. Dividido por 2. Para vocês guardarem a fórmula, gente, toda vez que vocês forem resolver, achar o número de diagonais, vocês colocam a fórmula, escreve a fórmula que vocês vão guardar rapidinho, tá? Então, diagonal, eu estou procurando, que eu estou chamando de D, igual a N. O N é o número de lados. Se eu estou procurando agora o número de diagonais do hexágono, o hexágono ele tem quantos lados? 6 lados, não é? Então, no lugar do N, eu vou colocar o 6, que é o número de lados, vezes, abre parênteses, no lugar do N, eu vou colocar 6. 6 menos 3, fecho parênteses, passo o traço de divisão, dividido por 2, né? Como eu tenho parênteses aqui, eu vou ter que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, não é? Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó, essa subtração que eu tenho dentro do parênteses. Então, eu coloco diagonal é igual, repito, 6 vezes, chegou no parênteses, eu vou resolver. 6 menos 3, 3, tira do parênteses. Passo o traço de divisão, dividido por 2, né? Agora eu vou resolver a multiplicação, né? 6 vezes 3 dá quanto? 6 vezes 3, 18. Então, 18, passo o traço de divisão, dividido por 2. E agora eu faço a divisão. Quanto que é 18 dividido por 2, né? Quando eu estou dividindo 18 por 2, eu estou vendo qual o número que eu multiplico por 2 que vai dar 18. 9, né? 9 vezes 2, 18. Então, o número de diagonais do hexágono é igual a 9. 9. Vou aumentar aqui, ó. Então, essa fórmula, gente, a gente coloca para achar o número de diagonais sem precisar fazer o desenho, igual tem aqui para a gente ver quantos diagonais parte do hexágono. Vamos ver se eu tenho um hexágono aqui. Ó, aqui eu tenho um hexágono, tá vendo? Esse aqui é um hexágono, vamos contar os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono a gente colocou na fórmula lá e a gente viu que que o total de diagonais do hexágono são 9. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? 7, 8, 9. Agora as outras vão repetir, não é? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aí embaralha bastante, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora as outras vão estar repetindo, tá vendo? Peraí. Seria bom se a gente colocasse de outra cor, né? Mas não tem como colocar de outra cor, não, para mostrar. Porque senão, ó, e desse verso aqui, sai 1, 2, 3. Desse verso, 1, 2, 3. 3. Desse verso, 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Desse verso aqui. Peraí. Tá embaralhando, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Desse verso, 4, 5,
6. Não é a mesma. Certo? 7, 8, 9. Agora começa a repetir. Aí começa a repetir aqui, olha. Aí começa a repetir depois, tá? Porque depois, se vocês verem, vocês vão ver que vai repetindo, ó, que vai repetindo aqui um número de diagonais. Fica muito embaralhado para somar ali, tem que fazer. Não dá para enxergar. Vamos ver aqui, ó. Mas a fórmula não mente, não, tá, gente? A fórmula não mente, são 9 diagonais. Só se vocês fizerem a conta errada, né? Aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, número de lados iguais. 10, né? Qual nome especial que recebe esse polígono que tem 10 lados iguais? Decágono. Decágono, tá? 10 lados iguais, decágono. Então, uma coluna aqui que está pedindo o nome, coloca decágono. Vou aumentar aqui a letra para vocês visualizarem melhor. Tá? Agora, para achar o número de diagonais do decágono, gente, se a gente for fazer o desenho e colocar as diagonais para a gente contar, vai ficar muito mais difícil, né? Então, tem a fórmula para a gente achar o número de diagonais, que é essa fórmula aqui, ó. Diagonal, vamos escrever a fórmula só para vocês não esquecerem. Vou escrever a fórmula de novo. Diagonal é igual a n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Então, essa fórmula é uma maneira da gente achar sem precisar fazer o desenho, tá? Então, vamos lá. Diagonal eu não tenho, então coloco D, que esse D representa diagonal. O N, eu não quero achar a diagonal do decágono, né? O decágono, ele tem quantos lados? 10. Então, o N é o número de lados. Então, o N é o 10, que é o número de lados do decágono. 10 vezes, abre o parêntese, no lugar do N eu vou colocar o 10. Então, 10 menos 3. Passo o traço, dividido por 2. Certo? Quando eu tenho parênteses, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu vou resolver primeiro aqui, olha, 10 menos 3, tá? Então, eu vou repetir D igual, até chegar no parênteses, tá? A gente vai repetindo até chegar no parênteses. D igual a 10 vezes, chegou no parêntese, vamos resolver. Agora, a gente vai tirar do parênteses. 10 menos 3, 7, né? 10 tiro 3, 7. Vezes 7, saiu do parênteses, passa o traço de divisão, dividido por 2. Agora vamos resolver a multiplicação. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2. 70 dividido por 2. Quanto que é 70 dividido por 2? Vai dar 35. Se vocês fizerem aí, vocês vão ver 70 dividido por 2 é 35. Certo? Então, o número de diagonais do decágono é 35. Olha, você vê. For fazer colocar o decágono, fazer o decágono para achar o número de diagonais é muita coisa, né? Muita coisa. 35 diagonais. Vou aumentar aqui para vocês. Então, por isso que tem essa forma, para ficar mais fácil da gente achar o número de diagonais sem precisar fazer o desenho, né? Então, espero que vocês tenham entendido o que são diagonais, a fórmula para a gente achar o número de diagonais, os nomes dos polígonos que eles recebem, né? E agora, até a próxima aula. Espero que tenha ajudado para vocês resolverem as atividades do PET da semana 1. Até lá!